glory, all power to you. Holy Father, we worship you. Precious Jesus, our Savior. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Deus abençoe o vosso Shabat, o vosso sábado, com muita paz, com muita prosperidade. Deus vos abençoe muito, sejam bem-vindos. Eu quero aqui iniciar este momento que vamos estar juntos. E eu hoje senti no meu coração de partilhar aqui acerca de algumas mulheres da Bíblia em profundidade, ou seja, o estudo da mulher da Bíblia em si, mas em profundidade. Então isto aqui não é só para mulheres, não é exclusivo para mulheres, é para homens também que queiram aprender um pouquinho. Porque aqui acerca desta mulher que nós vamos falar, nós vamos entender algumas coisas que o erro não é só da mulher, nem é só do homem. Então todos serão bem-vindos. Deus abençoe muito a vossa vida. Eu vou fazer aqui uma breve oração. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, a sua família. O ambiente onde você está aí agora seja tomado pela presença do Espírito Santo e que o Senhor, os anjos do Senhor ministrem ao seu coração e que você transborde da presença e da glória de Deus. Amém? Então, eu quero falar aqui hoje acerca o tema desta live é a mãe. A mãe. A mãe. A mãe de quê? A mãe da humanidade. Quem foi a mãe da humanidade? Quem foi aquela mulher que todos dizem que foi errada, que qualquer brincadeira falam dela, de Eva, porque ela trouxe o pecado para o mundo, outros dizem que foi Adão. Então aqui dentro desta mensagem vamos entender se realmente foi só Eva a culpada do pecado de entrar no mundo e porque é que ela também veio ao mundo, qual é que foi o propósito? Porque Deus não faz coisas sem propósitos. Deus fez as coisas para serem boas e perfeitas. Eu vou só aqui abaixar um pouquinho a música. Ok. Está bom assim para vocês? Não está muito alto? Para mim está ótimo, que é para não me distrair também. Então eu quero aqui começar por uma frase de Matthew Henry, que diz assim: a mulher foi feita numa costela tirada do lado de Adão, não da cabeça para dominar sobre ele, nem dos pés para ser pisada por ele, mas do lado igual a ele, debaixo do braço para ser protegida e de junto ao coração para ser amada. Então, a mulher não é maior que o homem não é maior que a mulher. Foram criados com propósitos diferentes. Então, aqui o tema a mãe, a nossa mãe, não é? No fundo, quem nasce, eu agora já vou entrar nesse pormenor. Quem nasce, eu já ia dizer tudo, mas não vou já partilhar tudo, porque senão depois vocês não prestam atenção e já sabem o final da história. Então aqui Gênesis 1, 27 e 28, eu vou partilhar muitos versículos da Bíblia. O que é que acontece? Como isto aqui é um estudo acerca desta mulher, eu quero que você tire notas, eu quero que você aponte, porque quando alguma pessoa lhe fizer alguma pergunta, você já sabe, tenha um bloco de notas, tenha um caderno onde você faz as suas anotações, para que quando lhe fizerem alguma pergunta, você também, primeiramente porque é terapêutico, enquanto você está aí a escrever, enquanto você está a partilhar, está a escrever, você está a meditar no que está a escrever. Mas funciona com algumas pessoas, comigo por acaso não funciona, deve ser das poucas pessoas que não funciona quando está a escrever, porque eu sou mais, depende da pessoa, eu sou mais visual, eu preciso de ver e ouvir. Ver e ouvir. Há pessoas que gostam mesmo de anotar e funciona perfeitamente para essas pessoas para decorarem. Então aqui você vai ter respostas, às vezes perguntam-lhe, porque é que isto, porque é que a Terra veio, quem é que fez isto, quem é que fez aquilo, quem é que pecou, quem é que não pecou, assim. Você vai tirar as notas dos capítulos da Bíblia e desta frase também, se quiser, pesquisa acerca da pessoa que escreveu e dos capítulos da Bíblia que eu aqui vou partilhar, tá bom? Então Gênesis 1, 27, capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olhe, Deus criou macho, Deus criou fêmea, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Você já viu o Todo-Poderoso, o Eterno, que criou o céu, o sol, a lua, as estrelas? Nós fomos criados à imagem dele.
Então, o homem até se pode tentar enganar, tenta por outros caminhos e tenta-se mascarar, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele disse assim, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então foi dado um encargo, foi dado uma autoridade ao homem e à mulher para dominar sobre os mares, sobre os animais, sobre os céus, sobre os peixes do mar, sobre os céus, sobre todo o animal que se move na terra, para frutificar e multiplicar. Então há uma bênção de frutificação, de multiplicação, e foi dado um encargo para encher a terra ao homem. Então, você nasceu, foi criado por Deus para ser uma bênção, não foi para viver em esterilidade. Você foi criado por Deus para multiplicar, para governar. Esta é a realidade, é o que nos dá, é o encargo que Deus nos deu. Contudo, o homem devido ao pecado que veio, porque nós já vamos falar a seguir disso, ele perdeu esta autoridade. Porquê? Porque foi enganado pela serpente. Então, perdeu esta autoridade, mas reconquista, porque há muita gente que pensa que perdeu esta autoridade de vez lá no Jardim do Éden, por causa do pecado que Adão e Eva cometeram. Não foi só Eva que pecou, foi Adão e Eva que cometeram o mesmo pecado, porque ele também comeu do fruto. Ele também comeu do fruto que não era para comer. Então, preste aqui bem atenção no que eu lhe estou a dizer. Eva não é totalmente responsável. E esse pecado, essa autoridade é reconquistada em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus na sua vida, Ele veio para restaurar todas as coisas, veio para restaurar o Éden perdido dentro do seu coração, veio para restaurar a sua autoridade, porque senão Jesus não tinha dito, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então as pessoas pensam que lá no Éden, porque Adão e Eva pecaram, foi perdida esta autoridade, foi dada uma autoridade a você para governar. Então é uma autoridade espiritual para você frutificar. Você, como se Deus lhe disse que você é reino de sacerdote, você é reino de sacerdote. Sabe o que é ser reino de sacerdote? É uma pessoa que tem autoridade sobre muitas coisas. Então você em Cristo recupera, mas é preciso aceitá-lo como seu único Senhor e como seu único Salvador. Continuando aqui. Então, no Gênesis 2,18, vá apontando os versículos e o capítulo. Gênesis 2,18 diz, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntadora que esteja como diante dele. Então, olha aqui a preocupação maravilhosa e o amor tão grande de Deus. Deus olhou para Adão e ele entendeu que o homem sozinho não pode, ainda hoje em dia não é bom que o homem esteja só, não se isole, não entre numa solidão, entenda que Deus tem amigos, amigas de Jesus para si, não se isole, não se fique aí nessas cavernas, há pessoas ainda boas na terra, talvez você tenha sofrido muito, mas não é bom, talvez você tenha sofrido com um relacionamento, até, não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntadora que seja como diante dele, ou seja, outras versões dizem uma auxiliar, vou ler aqui em outra versão, deixa-me aqui ver, 2,18 que diz assim, ora bem, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Então, como vê, a mulher veio para completar o homem tem as suas características boas, esta versão aqui é a NVT que eu acabei de ler agora, o homem tem as suas boas qualidades, a mulher tem as suas boas qualidades, mas ninguém vem para sugar um ao outro, eles vêm para se completarem, ou seja, as qualidades boas que a mulher tem e que o homem tem são qualidades características de cada um deles. O homem tem por exemplo, a mulher é influenciadora, a mulher tem aquele dom mesmo da influência. O homem tem outras coisas, ele tem mais força, ele é cabeça, ele também consegue ser um conselheiro. Então o homem é cabeça. O Senhor, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude. Então não é bom que o homem esteja sozinho, não é bom que você esteja aí sozinho e sozinha. Deus tem pessoas preparadas para si, mas não é esta, eu estou, ao mesmo tempo que estou a trazer esta mensagem, estou a profetizar, porque também tem a ver com o meu dom ministerial, não é? Aqui, Gênesis 2, 20, 25, diz assim,
E Adão pôs os nomes a todo o gado, então aqui obedeceu a Deus. Repare que coisa linda, quem é que pôs os nomes nos animais? Foi Adão e Eva. Pôs os nomes no gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajuntador ou mulher que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, cerrou a carne em seu lugar da costela que o Senhor Deus tomou do homem. Ou seja, ele tirou uma costela de Adão e tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então a mulher foi criada, a mulher foi criada da costela de Adão. Ele foi ferido, caiu no sono profundo. Eu estou aqui a sentir uns arrepios muito fortes. Eu quero trazer aqui uma revelação que não tem a ver com este tema, mas eu tenho que partilhá-la consigo. Ou talvez você fique a pensar assim, mas porquê que teve que ser dessa forma? Isto aqui, porque eu disse que eu vou falar a Bíblia. Se você gosta de Bíblia, você gosta de estudar a Bíblia, você vai gostar muito destas lives. Eu não sei, destes estudos que eu vou partilhar aqui convosco acerca das mulheres, porque isto aqui abrange. A mulher é importante, faz um papel, não é melhor que o homem, nem pior, tem uma importância, então não se pode desvalorizar a mulher. Então, se você gosta de Bíblia, você vai aprender muita coisa aqui comigo. Como eu estava a dizer, não sei se vou trazer uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias, vou falar de uma mulher assim em profundidade e vou partilhar muita coisa, muita revelação, tá bom? Palavra profética, palavra de conhecimento e a parte histórica, tudo, tá bom? Então, científica, muita coisa. Então aqui, este exemplo aqui, o que é que nos traz? Adão entrou num sono profundo e quando ele estava a dormir, foi retirada uma costela. E trouxe-a a Adão e disse a Adão: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa ou mulher, porquanto o varão, o homem, foi tornada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Ambos serão uma só carne e ambos estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E agora eu quero trazer aqui a revelação que eu estava a dizer, que estou-me a arrepiar. Isto aqui simbolicamente, esta parte da mulher ser retirada da costela de Adão, já simbolizava, por isso é que você quando lê a Bíblia, tudo já aponta para Jesus, não foi escrito, por isso é que o livro tem poder. A Bíblia é dos livros que já foi mais vezes tentaram acabar com a Bíblia e cada vez saem mais versões da Bíblia. A Bíblia tem poder. Então, Jesus já aponta para Jesus, ou seja, Deus colocou Adão num sono profundo e depois abriu e tirou a costela. O que é que aconteceu com Jesus na cruz? Jesus morreu na cruz, entrou no sono profundo, desceu lá às profundezas espiritualmente da terra e ressuscitou ao terceiro dia. E depois de Jesus ressuscitar, foi que nasceu a igreja, onde Jesus, isto é tudo que eu lhes estou a dizer, está escrito lá no Novo Testamento. Nasceu a igreja onde Jesus é o cabeça, e nós que nos entregamos a Jesus para servir por amor, somos membros, somos considerados membros da igreja. Então, simbolicamente representa, eu disse que este estudo aqui ia trazer muita profundidade de revelação. Então, representava já o renascimento, ou seja, Deus já sabia o que é que ia acontecer. Deus sabe o que é que vai acontecer no seu dia da manhã. Eu e você não sabemos, mas Ele sabe de todas as coisas. Então já representava aqui o nascimento da igreja através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, Adão aqui estava vivo, sim, e Deus colocou num sono profundo. Um sono profundo. Jesus foi ferido, derramou sangue também por nós. Quando ele foi furado também, ele também foi perfurado numa costela, na cruz. Você lê lá isso na cerca, já deve ter visto também em filmes, que ele foi perfurado e quando foram ver vejam se ele está morto, e furaram, saiu sangue e saiu água. Entende-se? Então, isto é muito profundo e maravilhoso, mas é no crescimento, é no conhecimento que você cresce, porque assim ninguém o engana, tá bom? Então, continuando aqui, isto para você entender,
Gênesis 33, 1:20. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais. Esta versão desta Bíblia aqui é muito... Porque isto aqui eu já tinha aqui numas notas. É uma versão diferente, eu vou partilhar aqui. É mais astuta de todos os animais que rastejam. Do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então, houve um aviso da parte de Deus, para que eles não comessem dele, nem tocassem, para que não morressem. Então, eles tinham um paraíso, águas cristalinas, tinham tudo do bom e do melhor, podiam estar em paz. Imagine, não sei se você consegue até parar para imaginar aí comigo, como seria aquele ambiente, um ambiente sem pecado, e como eu tinha acabado de ler, eles andavam nus, ambos andavam nus, homem e mulher, não se envergonhavam. Porquê? Não havia vergonha. Hoje em dia, se você for para a rua nu, vai tudo pensar que você é maluco e você próprio creio que não consegue fazer isso. Mas era tanta a pureza, não havia maldade na mente, não havia maldade no coração, não havia maldade, entende? Então, eles andavam nus, à vontade, não tinham problemas nenhum com isso, nem um com o outro, nem com os animais, nem com ninguém, não havia perversidade, era tudo puro, era um ambiente puro, águas cristalinas, flores cheirosas, pastos verdes, um vento, uma brisa suave, cascatas cintilantes, arco-íris, animais limpos que não os mordiam, andavam juntos com os leões, com os ursos, com as tartarugas, mergulhavam nas águas junto com os tubarões, não havia maldade. O homem dominava sobre aquele jardim. Entende? E isso, quando a pessoa sabe a sua identidade, eles sabiam a identidade deles. Eles dominavam, eles tinham autoridade sobre aquele ambiente e não havia vergonha. Não só por isso, não tem a ver com orgulho, não tem a ver com arrogância, tem a ver com posicionamento. Continuando. Então a mulher disse à serpente, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Então, olha aqui, agora vou aqui para que você entenda esta frase, para que você não caia como Eva, porque quando eu trago aqui esta palavra, não estamos só a estudar os tempos passados, nós estamos a aplicar esta palavra na nossa vida diária. Porque assim como Eva foi tentada, você também pode ser tentado ou tentado. Tentada ou tentado. Você também pode passar por esta tentação. Ninguém está imune. Mas você tem que estar atento ao detalhe. Porque por norma, o inimigo, ele é sagaz. E ele lança sugestões. Então aqui a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então é uma sugestão, certamente. Ou seja, certamente significa possivelmente não morrereis. Porque, ou seja, cria aqui uma curiosidade, porque Deus sabe que no dia que deles comeres se abrirão os olhos e sereis como Deus. Ou seja, aqui nesta frase a serpente diz que os olhos se vão abrir, porque Deus sabe, ou seja, está a criar um conflito, uma dúvida no coração de Eva. Preste bem atenção porque isto aqui é importante, que você saiba disto, porque podem tentá-lo também assim com coisas muito sutis, como a frase. Então ela diz assim, a serpente, porque se dele comerdes, porque Deus sabe, ou seja, porque Deus sabe todas as coisas, porque Deus sabe mais que tu, sabe mais que tu e Eva, tinha que saber que Deus, Eva e Adão sabiam que Deus é todo poderoso, não é? Tinham que temer a Ele, temer e obedecer, não é? Temer e obedecer. Então, porque Deus sabe que do dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ou seja, a serpente tenta colocar ali Adão e Eva na mesma situação dele. Ou seja, da serpente. Entende? Não sei se está a entender. Porque a serpente caiu antes disto. Antes deste acontecimento, a serpente foi jogada para fora, não é? Foi jogada para fora juntamente com um terço dos anjos,
do terço dos anjos foi jogada para fora porque desobedeceu a Deus, porque queria ser Deus, queria ser igual a Deus, queria usurpar o trono de Deus. Então ela aqui lança a mesma sugestão para Eva, porque se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Então aqui a serpente já tinha sido jogada, e isto está escrito no livro de Ezequiel, eu não me lembro se é 28, se é 38, não me lembro bem do capítulo, também não é nessa profundidade, não era tão fundo que eu queria mergulhar, mas já que aqui estamos, não é? Então a serpente já tinha perdido, porque quem tomava antes de conta desse jardim do Éden, eu queria falar de mulheres, eu já estou a falar de outras coisas, eu queria falar acerca da mulher, mas é para você entender um pouquinho, tá bom? Para não criar nós no cérebro, senão também é muita informação. Então, a serpente já tinha perdido o seu lugar e Deus colocou ali alguém a cuidar do jardim, o homem e a mulher ficaram no lugar que era para a serpente, que a serpente já tinha sido expulsa, mas a serpente foi jogada na terra, entende? Estava ali a rastejar no chão, já, entende? Então, ela foi dar a mesma sugestão para Adão e Eva, porquê? Porque ela não suportava, a serpente não suportava eles estarem ali naquele lugar dela. Então foi enganar a Eva, que tal enganar a Eva para ela roubar o lugar? E foi bem sucedido o plano, entende? O plano maléfico da serpente foi bem sucedido aqui. Conseguiu. Sabendo, e diz assim, porque Deus sabe que do dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar o entendimento. Então, a Eva, assim, às vezes dizemos assim, até eu talvez já tenha falado em outras alturas, porque vi isto com uma visão diferente. Porque diz-se que ela já tinha cobiça no coração, que a Eva já tinha cobiça no coração, ela não tinha cobiça no coração. Não tinha não estava já no coração dela, ela foi criada para ser pura. A serpente é que estava ali a mais. Se me faça entender, talvez você já tenha ouvido dizer que a Eva e o Adão já tinham maldade no coração. Não, eles não tinham maldade no coração. Eles não tinham ainda maldade no coração, só que permitiram que a serpente os enganasse. Deus avisa sempre você, antes de acontecer alguma coisa, Deus vai falando por sonhos, Deus envia profetas, Deus vai usando pessoas para lhe darem uma orientação. Deus às vezes diz assim, olha, não te metas nisto, não vais para aqui. Deus fala às vezes uma palavra assim bem específica, bem forte ao seu coração. Você vê sinais, e se Deus já lhe deu um alerta, e se você vai fazer a coisa errada, a responsabilidade já é sua. Deus quer o seu bem, e se garantidamente Ele colocou aqui Adão e Eva para eles viverem felizes, em paz, e posso mesmo dizer que era passarinhos a cantar e águas tranquilas e tudo do bom e do melhor para eles. Eles tiveram a chance deles. Então, esta mensagem possa trazer sabedoria para você. Então aqui diz, então não é como já muitas vezes ouvimos, porque a Eva já tinha maldade no coração. Não, ela não tinha maldade ainda no coração, ela aceitou a sugestão, que a serpente foi sábia, que a sugestão. Então posso lançar uma palavra e sugerir-lhe algo para você fazer muito sutilmente, porque a serpente é sagaz, não é? Posso lançar uma sugestão. Eu vou falar aqui de uma coisa até que não tem muito a ver com isto, até tem, porque eu disse que estas lives que eu vou trazer, comecei hoje, vão trazer muita sabedoria. Por exemplo, a hipnose. Vou falar aqui a hipnose. A hipnose é uma sugestão que é lançada para a pessoa e é feito um movimento, e às vezes as pessoas caem naquele movimento hipnótico e perdem o controle de si por uma sugestão que é dada. É lançada uma sugestão. Eu estou a falar de hipnose coletiva. Não sei porque é que eu me lembrei de dizer isto agora, mas é real. A hipnose coletiva é lançada uma sugestão. Tu isto, tu aquilo, ou por exemplo, tu isto, lembra-te lá daquilo que aconteceu. Uma coisa até simples, lembra-te lá daquilo que aconteceu, um sofrimento qualquer que toda a gente basicamente passa, e a pessoa dá uma sugestão e agora vai ser curado e começa e lança a sugestão para a pessoa, sugere algo à pessoa e
a pessoa que trabalha com hipnose, ela percebe o movimento. Se aquela pessoa aceita aquela sugestão, vai ver um movimento qualquer, vai ver uma expressão qualquer na cara da pessoa. E depois da sugestão, há um movimento para aquela pessoa, passa a ser controlada depois da sugestão. Aí a pessoa que faz a hipnose passa a controlar o hipnotizado. Não entendo? Não sei se me entendeu. E aqui fez o mesmo. Pronto, não foi hipnose, mas foi uma sugestão que a serpente lançou. E ela seguiu. Ou seja, aqui o que diz assim e vendo a mulher, ou seja, ela nunca tinha visto a árvore com aquele olhar. Ou seja, ela passou a ver com a sugestão que a serpente lhe deu. Com o olhar da serpente. Ela tinha visto aquilo com o olhar puro que Deus lhes colocou. A inocência, eles andavam nus. E aí, depois de ela dar ouvidos à sugestão da serpente, e vendo a mulher, e vendo, a frase é muito clara, e vendo, ou seja, ela começou a pensar na sugestão da serpente, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então ela nunca tinha apreciado daquela forma após ouvir a sugestão da serpente. Então, e isto aqui eu trago isto porquê? Porque às vezes você pode estar a viver uma coisa no seu dia-a-dia, inocente até, e vem alguém e dá-lhe uma sugestão. Isto é como uma fofoca. Você olha para uma pessoa e liga em uma pessoa. Chega alguém um dia que lhe diz assim, olha, aquela pessoa não presta para nada, é isto, trai o marido, trai a mulher. A pessoa começa a falar, você vai olhar para aquela pessoa, se você der ouvidos à fofoca ou der ouvidos àquilo que o outro diz, o conselho que eu lhe dou, não dê ouvidos, porque senão, às vezes você tenta evitar, mas inconscientemente você já vai olhar para aquela pessoa e vai pensar assim, será que é verdade? Você vai olhar para algo que nunca tinha dado atenção, mas alguém sugeriu, entende? Então aqui a Eva, ela viu que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Então, agora diga-me aqui uma coisa, Deus avisou para ela não comer. Aí ela caiu naquele erro, naquela sugestão, naquela oferta porque quis. Então temos que ser sóbrios e vigilantes, ninguém está imune. Por isso é que eu estou a trazer isto com muita sabedoria e muita clareza, para que entendamos as visões de todo o ponto, não é? Porque há muita gente que diz que Eva já tinha a maldade no coração. Não, ela não tinha. Ela ouviu a sugestão. Ela ouviu a sugestão e começou a olhar as coisas de outra forma. Então, ela depois também deu ao marido e ele comeu com ela. E agora que você aqui vê, o marido não reclamou. Portanto, quem é que é o cabeça da mulher? É o marido. Quem devia de ter-se posicionado para não colocarmos a culpa na Eva, como eu coloquei o título nesta mensagem, a mãe, mas ela não é culpada, porque o marido é cabeça da mulher. E o marido devia ter lembrado a mulher acerca de Deus. Devia ter lembrado a mulher e devia ter olhado e dito assim, espera, Eva, isso está errado, Deus já nos avisou que não é para comermos dessa ave. Mas Adão nem sequer fez uma pergunta. Ele nem sequer fez uma pergunta. Ela pegou, a mulher tem este poder de influência, isto é uma realidade, a mulher tem o poder de influência, vendo a mulher, e olha que incrível, e olha que isto é muito incrível para uma mulher, nós temos esse poder mesmo, nós mulheres temos esse poder de influência, porque olha aqui, viu, ela comeu do fruto e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, ele não lhe fez absolutamente pergunta nenhuma, então ele confia, o homem confia na mulher, mas ele como cabeça, se ele realmente tivesse conectado com Deus, não é? E buscado primeiramente o reino de Deus, ele iria se posicionar, então a culpa não é dele. E deu também ao seu marido, ele comeu com ela e foram abertos os olhos de ambos. E aconteceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, para se tampar os órgãos sexuais. Então, eles andavam numa pureza enorme e porque erraram, perderam essa pureza. E algo que Deus quer restaurar em nós é a pureza. Eu creio que através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, nós podemos restaurar a pureza. É assim, vamos nos santificando, não é? Faz parte do plano de Deus a nossa santificação e a nossa purificação. E não tem a ver com ser religioso, tem a ver com algo pessoal entre si e Deus. Porque você vai transbordar também para os outros essa pureza. E pureza é bênção, a pureza traz proteção para a sua vida. Guarda você, sabia? E ouviram a voz do Senhor que passeava, continuar, no jardim pela viração do dia. Olha, da outra vez eu vi uma frase muito linda, de uma meditação de alguém que diz assim, porque é que nós gostamos do pôr do sol?
porque Deus visitava o jardim na viração do dia, então é quando o sol se punha que Deus visitava. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus. Então esconderam. Um conselho que eu lhe dou, independentemente do seu pecado, se é tão grave ou menor, ou qualquer pecado, não se esconda de Deus. Eu tenho dado este conselho, eu dou este conselho a muita gente, independentemente, porque vem logo aquele sentimento, porque todos nós falhamos, mas vem logo aquele sentimento, Deus não vai aceitar, eu agora pisei na bola, foi grave, Deus não vai aceitar. Não, o primeiro lugar que você deve correr é para Deus, independentemente do que você tenha feito. Se foi a pior coisa do mundo, corra para Deus, por amor do nome de Deus, por amor do nome, do santo nome de Deus, corra para Deus. Assim, vai ser difícil, não lhe vire as costas, não se esconda dele, porque você vai começar a criar fortalezas e vai se afastar de Deus por completo, mas vá para ele e ele vai curando você aos poucos, ele vai perdoando, ele vai transformando você, basta confiar. E vou continuar aqui. Então o Senhor Deus, entre as árvores do jardim, chamou o Senhor Adão. Porquê que ele chamou Adão? Porque Adão é o cabeça. Ele criou Adão e criou a mulher da costela de Adão. E disse-lhe: onde estás? E ele disse, eu fico muito emocionada com isto. Olha o amor de Deus. Olha como é o amor de Deus, olha como é o amor transbordante de Deus. Deus podia ficar irado, não ficou. Deus não viu aquela situação, viu. Deus sabia perfeitamente onde é que porque Deus é onipresente e onipotente. Ele vê tudo. Só que ele chamou Adão. A intenção de Deus era: vou chamar Adão, que eu criei, para ver se ele vai explicar esta situação, para ver se ele se arrepende, se ele diz qualquer coisa. Olha, a minha mulher, falhámos, o Senhor disse para não fazermos. Eu creio que esta era a intenção, era o que Deus queria fazer, era o que Deus deu uma chance. Deus dá-nos sempre uma chance de nos arrependermos. E Deus estava a trazer esta chance de arrependimento, porque Deus podia acabar logo ali com a festa, pegava neles e lhes dava satisfação, porque Deus não tem obrigação de nos dar satisfação de nada, porque Ele podia pegar neles, olha, Ele já tinha avisado, uma coisa, e isto é a mesma coisa que você corrigir o seu filho. Você corrige o seu filho, mas criação de filhos, como eu estou a falar aqui de uma mulher, não é? Criação de filhos, eu acho erradíssimo uma mulher que vai corrigir uma criança, começam a bater nas crianças e toma, e não avisam do que é, não. Olha, estou-te a corrigir por isto, não faças assim, faz assim, eu já avisei. Então, se a pessoa colocarem uma criança de castigo, sem a criança saber porque é que está a castigar, eu estou a falar isto porque eu, na minha infância, passei por isso. Eu apanhava, eu era colocada de castigo e eu ficava: mas porquê é que eu estou de castigo? Eu lembro perfeitamente, olha, vou contar aqui uma coisa, mas não chorem. Se eu não chorar, por acaso lembrei disto agora. Eu não cresci com pais e a senhora que me criava, ela tinha muitas crianças e tinha as filhas dela, não é? Pronto, ser uma pessoa, eu não tenho mágoa nenhuma com ninguém, mas para você entender o que é que pode criar às vezes também um trauma, não é? E nem sei porque é que eu estou a contar isto, mas pronto, vou-vos contar. Então, eu lembro perfeitamente das filhas dela, com uma brincadeira, que elas eram 5 anos mais velhas que eu, pegaram num balde e viram patins, bebés, e foram apanhar, lançaram o balde, uma pulou lá para o outro lugar da quinta, apanhou um pato e queria trazer coisas de criança, queria trazer o pato para dentro de casa, e meteu lá no quintal. Quando a senhora, que eu chamo avó, não é? A avó de criação, quando ela chegou a casa, ela disse: onde é que vocês foram buscar? Ela viu que aquilo era do senhor, ela só ficou preocupada. Eu era muito novinha, eu acho que eu devia ter para aí uns 8 anos. E ela disse assim: onde é que vocês foram buscar? Porquê que vocês foram roubar o pato? E agora o vizinho vai ficar chateado connosco porque vocês foram roubar o pato. Quem é que fez isto? Quem é que fez isto? E elas viraram-se e disseram que era o menino que lá estava, que era o Ricardo. Eu nunca me esqueço isto. Eu vi aquele menino levar uma tareia assim enorme. Ela não chegou ao pé da criança e não disse nada. O Ricardo é mais novo que eu. Ela nem sequer disse nada à criança, bateu na criança, meteu a criança de castigo, e a criança, assim, eu lembro perfeitamente a cara da criança, e a criança não dizia, como quem diz: porque é que eu estou a apanhar? Porque é que eu estou de castigo? Eu não sei. Ele não sabia. E depois meteu-me a mim também de outro castigo, aquela casa era assim, então eu depois fui para o outro lado e eu só queria
falar com ele porque é que ele estava de castigo. Pois há coisas que eu também não me lembro bem, mas agora imagino o trauma daquela pessoa que estava ali de castigo, apanhou sem saber o porquê. Imagina, se a mim traumatizou, imagina a pessoa que o fez. A mim ficou é aquelas coisas que recorda-se, traga assim na memória. Sim, depois acho que passado uns dias, ou que foi, nós falámos e elas até se arrependeram e falaram com ele, com a mãe não, falaram com ele, porque é que ele estava de castigo. Coitadinho, ele também descobriu, não é? Pois não se falava de outra coisa ali em casa, ele também descobriu. Pronto, isto para quê? Porque Deus não é como os homens. Ou seja, Deus, essa pessoa errou, fez uma coisa errada, Deus vai mostrar. Ele aqui disse que é para eles não mexerem naquela árvore, não tocarem na árvore, não comerem do fruto. Deus tinha avisado. Então Deus foi, como ele criou, Adão foi lá à procura de Adão. Foi lá ao jardim, onde tu estás? Onde tu estás? Agora imagina o amor de Deus, onde tu estás? Ele queria reconciliação, queria que ele dissesse, eu fiz isto, eu fiz, mas pronto, olha, esta situação, a desculpa deles faz lembrar esta história do Adão e Eva, a história que eu lhe contei agora até faz, eu digo, não sei porque é que eu partilhei isto, mas tem um pouco a ver. Diz assim, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Que estava nu. Então, Deus ainda a tentar lançar algumas perguntas, porque isto é uma sabedoria divina de Deus. Deus não é acusador, e aqui você conhece o amor de Deus. Deus não é acusador, Deus não é sugestivo. Ele não está a lançar sugestões, Ele está a fazer perguntas claras para ver se ele cria algum arrependimento. Se ele diz, olha, eu fiz asneira, fiz precisamente o contrário do que Deus mandou, porque eles tinham acesso a tudo e foram mexer na única coisa que não era para mexer. Então, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Já que ele não dizia nada, Deus perguntou, comeste tu? Ainda lhe fez a pergunta, tu comeste da árvore? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Então, não tem muito a ver com... Tem mais ou menos a ver com aquela história, não é? Aquela história que eu contei ainda é pior, porque culpar alguém por algo que não tinha mesmo feito, aquela criança estava a dormir. Eu lembro perfeitamente que aquele menino estava a dormir e eu pensei, como é que ela vai acordar a criança, bate na criança, mete a criança de castigo e a criança estava a dormir. Aqui, eles dois estavam... Aqui eles dois estavam juntos, fizeram isto conscientemente, tinham sido mesmo eles que tinham feito. E ele aqui culpou a mulher, disse, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Então Deus nos dá coisas boas, tudo o que Ele faz, toda a boa dávida, todo o dom perfeito. Ele fez aqui, Deus deu, eu vou repetir o quê? O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Falei a alguém para que o ajude e complete. Então Deus tinha colocado ali aquela mulher para abençoar Adão. Onde é que está a gratidão de Adão? Ele andava, antes disso, ele andava lá à procura de qualquer coisa, só que não encontrava nos animais ninguém com a mesma fisionomia dele. Então, Deus abençoou Adão, e Adão já está a amaldiçoar aquilo que Deus lhe deu, já está a meter a culpa, foi aquela mulher que tu me destes, mas ele é que é o cabeça, ele é que se devia ter posicionado, porque ele permitiu, e ele estava ali perto dela, ele viu a conversa dela com a serpente, ele podia ter intervido, ele podia ter feito qualquer coisa. Aqui não fala que a Eva foi correr lá pelo jardim à procura de Adão. Olha, vem comer a fruta que é boa. Não, eles estavam ali juntos. Então, e disse Deus, quem disse que estavas nu? Comeste a árvore? Já é mais à frente. E disse o Senhor Deus à mulher, porquê é que tu fizeste isso? E disse a mulher, eu consigo imaginar a doce voz de Deus a fazer estas perguntas. Eu consigo imaginar o doce amor de Deus a fazer estas perguntas às pessoas. Isto quebranta-nos o amor de Deus, porque Ele deu a oportunidade. Isto pode acontecer comigo ou consigo. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, e não é verdade, não é mentira, ela não estava a mentir. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quando fizeste isso, maldita serás, mais que toda a besta. Ela, de facto, a Eva foi enganada pela serpente, foi enganada, ela não disse mentira nenhuma. E mais que todos os animais do campo, sobre o ventre andarás, do pó comerás todos os dias, e por a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, a tua semente e a sua semente. E eu mais aqui uma vez quero trazer uma palavra de conhecimento. Entre a tua semente e a sua semente. Então, porquê? A tua semente, a semente de Satanás é os demónios, é o diabo, tudo do mal. Mas a semente da mulher,
era através da mulher que vinha Jesus. Então, esta te ferirá na cabeça. Então Deus não tem tudo controlado. Esta te ferirá na cabeça. Quem é que pisou na cabeça de Satanás na cruz? Foi Jesus. Foi Jesus que pisou na cabeça de Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, por isso é que eu te digo, tudo o que está no Antigo Testamento é uma sombra do que Jesus já iria, da nossa salvação. Aponta para Jesus. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Dominará. Antigamente eram ajudantes um do outro, completavam-se, agora dominará, não é? Ele te dominará. Adão disse: porquanto deste ouvidos, olha aqui a exortação, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, por isso não culpem a Eva por tudo, não é a Eva que é culpada de tudo, porque te ordenei dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. De quem? Ele estava a falar com quem? Com Adão. Ele estava a falar com Adão. Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos. Também te produzirá e comerás da erva do campo, no suor do rosto comerás do teu pão. Então, tipo uma escravatura, um cansaço, uma vida cansada, uma vida de dores, uma vida de eras maldições enquanto do pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E foi Adão que meteu o nome de Eva. E agora, ela estava encantada, a Eva andava encantada com tudo aquilo que ela via ali no jardim. Aqui termina a leitura da palavra. Agora imagina, ela estava encantada com tudo que via, a natureza era nova, tudo era lindo, ar puro, não havia poluição, não havia carros, não havia buzinões, não havia barulho, era uma paz sobrenatural. E às vezes na vida as pessoas também têm tendência, quando está tudo muito bem, parece que gostam é nesses tempos de silêncio às vezes que vêm também as tentações. Preste bem atenção no que eu lhe estou a dizer. Então havia harmonia naquele lugar. E ela foi olhar naquele dia, lembrou-se de olhar para dar ouvidos à serpente e dar atenção àquilo que não era. O que acontece? Eu aqui tenho uma interpretação. Já Davi também, quando foi tentado lá, quando foi no dia que ele estava lá a descansar, estava sempre em guerra, estava lá um dia a descansar no palácio, começou a olhar lá para os jardins e de repente veio a Betseba a tomar banho. Aquilo também lhe entrou, também foi a tentação, e Davi também pecou, mandou matar praticamente o marido dela para ficar com ela. Então, tenha muito cuidado aos tempos, às vezes, de descanso, porque às vezes vêm sugestões. Descanse em Deus, mas seja sóbrio e vigilante. Aqui estamos a falar da Eva, eu tirei aqui algumas notas. A Eva era uma mulher esculpida pelas mãos de Deus, foi criada igual ao marido, a única diferença entre eles era o sexo, e é a única coisa que há entre homem e mulher. A mulher não é mais que o homem, nem o homem é mais que a mulher. Temos apenas funções diferentes. E eu tirei aqui uma nota, nessa altura, quando a Eva cometeu este grande erro, o mal já não podia ser evitado, já estava feito. Ela tinha-se emaranhado tanto nas redes do enganador. Eu tenho que dizer, tenha muito cuidado com as redes do emaranhador. Há uns 2 anos, eu lembro-me de ver uma teia de aranha e Deus me dar uma visão que é assim que o inimigo faz. As teias de aranha são muito fininhas, mas quando você vê uma teia de aranha, só o fio, o que é que você faz? Faz assim e aquilo sai. Mas a aranha ela vai enrolando o inimigo com muitas teias de aranha fininhas. E é assim que às vezes o inimigo também quer emaranhar a sua vida, com muitas coisas fininhas, sutis, ali como a Eva. Ela foi tentada com coisas muito sutis. E o que é que aconteceu? Foi emaranhada nas redes do enganador, que não seria capaz de escapar. Comeu do fruto, mas o problema não terminou ali. A mulher que foi enganada tornou-se por seu turno enganadora. Eva enredou o marido no seu pecado sem protestar e este aceitou o fruto e comeu. Neste momento toda a vida dela se modificou, então tenha muito cuidado com as decisões que você tem, com as atitudes, quando Deus dá uma direção, dá-lhe um sonho, está a usar, até se calhar, possivelmente está a usar sim, porque a palavra nunca volta vazia. Talvez eu esteja aqui a ser usada por Deus, talvez não tenha certeza, porque se eu estou a falar a palavra de Deus, eu estou a ser
Estou a ser um vaso nas mãos do oleiro para transmitir esta mensagem para o seu coração com um aviso para que você tenha algum cuidado, em especial nestes tempos, porque são muitos os enganos, são muitas as ofertas, são muitas as sugestões. Olha, o que não falta por aí é sugestões, então tenha muito cuidado antes de tomar alguma decisão na sua vida que possa ser irreversível. Talvez você esteja aí a pensar em alguma coisa que já está a tentar a sua mente, o seu coração, e você já estava quase a cair. Mas Deus trouxe esta mensagem hoje para alertar. Então, Deus tornou Eva responsável pela execução das mesmas tarefas. Olha aqui, eu vou-lhe aqui falar dos privilégios que Eva tinha, vou-lhe dar aqui algumas coisas. Eles não tinham razão para isto. Ela tinha tanto, fazia tanto como, fazia as mesmas tarefas que Adão, não havia desigualdade entre eles. Então, ela estava apenas sujeita a Adão por ele ser homem, para exercer a liderança e garantir a ordem social, pois Deus é um Deus de ordem, e Deus não deixou de ser o Deus de ordem. Embora estivesse presente, Adão não impediu Eva de cometer o pecado. Na realidade, juntou-se a ela e culpou-a. A mulher que me deste fez isto. Isso nós já tínhamos falado. O juízo que se seguiu revelou-se catastrófico no impacto do seu ato. Então, foi através do pecado de Eva que o pecado entrou para o mundo. Toda a pessoa que nasce, já nasce com pecado. Por causa disto que aconteceu, que parece que é uma coisa muito simples, que muita gente que não conhece a Deus leva como uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Foi através deste ato de desobediência que hoje todas as crianças já nascem com pecado. Por isso Jesus, e tenho a dizer que isto não é uma palavra de condenação, é uma palavra de revelação. Através de Jesus, o Éden pode ser restaurado dentro do seu coração, mas a pessoa tem que aceitar Jesus na realidade. Não é só ser um religioso, não é só uma praticante de ir à igreja todos os domingos, ou ao sábado, ou ao dia que quiser. Não se trata de uma sequência religiosa, de práticas religiosas. Trata-se de aceitar aquele que pisou na cabeça da serpente, que é Jesus, como único Senhor e Salvador da sua vida. E não se preocupar com porque eu ainda não estou bem, eu ainda pequei ontem. Não, aceite Jesus e Ele vai trabalhando. É o Espírito Santo de Deus também. E se você talvez esteja aí a pensar, eu tenho outra pessoa que eu gostava que fosse salvo, que aceitasse Jesus, que precisa de realmente que os pecados sejam pecados, continua a orar para essa pessoa, porque é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado e da justiça. É Ele que convence. Olha, eu não consigo mudar você, você não consegue mudar a mim, eu não consigo mudar algum dos meus familiares, você não consegue mudar algum dos seus familiares, mas o Espírito Santo de Deus sim, mas Ele precisa que você ore por essas pessoas, Então aqui fala de uma morte que, muito pior que a morte natural, foi a morte espiritual, o vazio da separação de Deus. Mas o incrível é que mesmo ela estando separada de Deus, Eva estava só. E olha aqui que incrível, Você já parou para meditar nisto aqui de Eva? Ela não tinha nenhuma mulher, ela foi mãe. Ela não tinha nenhuma conselheira, ela não tinha nenhuma amiga, ela não tinha ninguém para compartilhar o seu pecado, a sua atitude. Ela não tinha um relacionamento com Deus. Hoje em dia você corre para Deus e ali Deus estava longe deles, ela estava completamente sozinha. Não foi Adão que fez o parto dela, não foi? Ela, sendo a primeira mulher sobre a terra, não tinha mãe, nem irmã, nem amiga que pudesse compartilhar os seus sentimentos, aquelas coisas de mãe, pedir uma conselheira, como é que eu trato uma criança. Então ela foi uma mulher especial. Apesar do erro dela, ela foi uma mulher especial e temos que dizer que ela foi a nossa mãe também. Então, ela foi a mãe da humanidade, foi ela que deu de mamar a primeira criança. Temos de ter consciência disso, ela era especial. Ela foi especial, ela foi a mãe de muitas coisas, deu juntamente ali com... Porque muita gente pisa na cabeça de Eva, porque Eva falhou. E será que eu e você não falhamos? Mas olha o que é que ela fez. Ela foi a primeira mulher a dar à mãe, a dar um parto, deu à luz parto natural, sozinha, sem parteira, sem médico, sem hospital,
sem hospital, sem ninguém para estar a segurar na mão dela de um lado e de outro, sem as técnicas que há também hoje em dia, de mete bolas e faz isto e faz aquilo e abaixa e mete parte na água e sem epidural, pronto, isso hoje em dia também algumas pessoas nascem, crianças que já, muitas mães que já tiveram de parto natural, só que tem sempre alguém, Jesus, houve alguém, Maria, não é? Maria, quando deu à luz Jesus, ela tinha um sítio onde teve ali algum apoio, não muito, mas teve ali algum apoio, foi completamente diferente. Havia alguém com quem ela falava, Maria falou com Isabel, tinha aquela amiga ali que também estava para ser mãe, entende? É muito diferente. Ela, sendo a primeira mulher na Terra, não tinha mãe, nem irmã, nem amiga que pudesse compartilhar os seus sentimentos. Não havia ninguém a quem pedir conselho, nenhuma outra mulher que pudesse ajudar no parto. E que experiência estranha tornar-se mãe, pois é. Imagine, ela, não sei se você já viu aquele filme da Lagoa Azul, por acaso também quando a menina, eles estão lá na Lagoa Azul, quando ela fica grávida, ela também não sabe o que é que estava a passar, só via o peito a crescer, via a barriga a crescer, algumas coisas estranhas e comer muito, não é? Deve ter sido é uma experiência também engraçada no fundo. Então, o que se deve fazer com esta criança? Ela deu à luz um homem com a ajuda do Senhor. Ela disse, deu à luz e foi quando ela sorriu para o bebê, e foi Caim, não é? E já viu que experiência incrível. Então, nem tudo foi mau. Adão e todas as pessoas todas as pessoas nascidas, nenhum ser humano voltaria jamais a viver na inocência como viveram. Então, eles quebraram a inocência ali no jardim. E já estou a terminar. Agora quero aqui uma nota, isto aqui, guarda aqui, que isto aqui é muito aprendizado, tira aqui uma nota para si. Satanás tenta movimentar todas as pessoas contra Deus, exatamente como fez com Eva. Excita a rebelião, olha aqui, três coisas que afastam você de Deus, se você não estiver sóbrio e vigilante, cai em tentações com muita rapidez. Excita a rebelião, a ingratidão, duas coisas. A ingratidão e a rebelião, e que o Espírito Santo de Deus nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, possa arrancar toda a rebelião e todo o espírito de ingratidão e possa dar-nos um espírito grato e obediência a Deus, em nome do Senhor Jesus. E a ingratidão para levar os homens a cair como ele caiu, por soberba, então são três coisas, por soberba. Como sequência do pecado, e aqui termino, consequência do pecado, eu não estou a ler a Bíblia, estou a ler algumas notas que eu tinha tirado, como consequência do pecado, as lágrimas, a tristeza e a dor que as pessoas experimentaram agora irão continuar até ao estabelecimento do novo reino. Então, há muita gente que está em trevas, porque ainda não tem este conhecimento, não tem esta revelação, ainda não experimentaram da bondade de Deus, e a bondade de Deus está disponível, irão continuar até ao estabelecimento do novo reino. Até essa altura todo o ser humano está atormentado pelo pecado. Até lá todos estão avisados a não seguirem o caminho de Eva. Então ninguém é perfeito, todos somos tentados. Mas com Jesus na sua vida, com Jesus no seu coração, você pode restaurar o Éden perdido. Então eu espero que hoje tenham aprendido alguma coisa aqui com estas lições de Eva, a mãe, mas no fundo também uma mulher, como eu, como você, também uma mulher com falhas, assim como eu tenho, como você tem. Eu quero terminar aqui fazendo uma oração pela sua vida, amém? Paizinho querido, eu quero agradecer por esta palavra abençoadora e maravilhosa, quanta revelação, quanto ensinamento, Pai. Eu peço que o Senhor nos guarde, que o Senhor preserve a sinceridade e a transparência no nosso coração, para que quando nós falharmos, que o Senhor possa não permita que nós nos escondamos como fez Adão e como fez Eva. Eu não vou aqui dizer ao Senhor que sim, Jesus disse para nós orarmos para não cairmos em tentação, mas muitas vezes, às vezes até um pecado no pensamento, é um pecado que pode vir dali, assim como Davi com o pensamento lá quando olhou para Betseba e consumou o pecado. E às vezes tudo começa no pensamento, mas quando vierem esses pensamentos maus, que possamos deixá-los logo na mão do Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ajude a ser sóbrios e vigilantes e a ter temor ao Senhor e lembrar-nos sempre daquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz.
Que o Senhor possa restaurar o Éden perdido do nosso coração. Restaura a paz, restaura a pureza, santifique-nos e purifique-nos, Pai. Traga a sua bênção sobre a nossa vida, que é o Senhor Jesus, e estabeleça ela no nosso coração, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vossa vida. Tenham um fim de semana maravilhoso. Eu vou deixar esta questão com tudo preciosíssimo. Eu vou deixar aqui para, se quiserem assistir de novo ou compartilhar com alguém. E talvez vou colocar depois no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe o vosso sábado.